Olá, meus amores do segundo ano. Ai, que saudade. Tô com saudade. Bem, vou gravar um videozinho aqui para que a gente possa continuar os nossos assuntos. Apesar de estarmos em casa, distantes, por conta do coronavírus, essa coisa toda aí chata, né? Eu tenho certeza que vocês estão sentindo falta da escola, nem que seja para reclamar um pouquinho, mas estão. E então, já passei algumas atividades de geografia, nosso livrinho, primeiro e segundo capítulo, e a gente vai continuar com o capítulo 3. Vocês terão também atividades, mas eu resolvi fazer um pequeno resumo, uma introdução do assunto da gente, né? A gente vai falar sobre recursos naturais. E aí, lendo o nosso livrinho aqui, a gente vai ver dessa relação da humanidade com o meio ambiente, e essa relação depende justamente do uso dos recursos naturais. Se a gente for fazer uma retrospectiva até histórica, a gente vai ver que o ser humano sempre buscou se apropriar desses recursos. Lá na pré-história, a galera era nômade, via um lugar onde tinha possibilidade de colher frutos, né, e ficar por ali, perto de rio. Então, se utilizar desses recursos naturais. Quando a gente fala em recursos naturais, a gente vai lembrar principalmente de dois conceitos: recursos renováveis e não renováveis. Os renováveis, como por exemplo a água, aqueles onde há possibilidade de reutilização desse recurso se o seu uso for um uso responsável, né? Há essa possibilidade, tranquilo. Mas existem outros recursos, como por exemplo os minerais, que não tem possibilidade de ser renovável. Por quê? Porque o tempo da extração, né, o tempo em que se dá a extração é uma velocidade muito grande e não há condição desse minério ser renovado e retornar à natureza, no seu estado natural. Então, a gente vai perceber aí que um consumo muito exagerado desses recursos naturais pode chegar ao ponto de um esgotamento. É o que, por exemplo, há uma previsão aí para as questões das jazidas de petróleo. Elas não são eternas, são muito grandes, mas um dia vai acabar. E quando acabar, como é que vai ser? A humanidade vai estar preparada? A gente está caminhando na busca de outros recursos renováveis, tentando substituir o petróleo naquilo que o petróleo fornece para a gente, de diversidade de produtos, né? O combustível, por exemplo, já temos hoje em dia, já há alguns anos, carros híbridos, carros elétricos e tal, né? É uma outra saída aí, por conta do esgotamento desse recurso. Muito bem, essa diversidade de recursos minerais, ela é muito interessante, né? Se a gente for olhar essa distribuição pelo mundo, ela se dá por fatores geológicos, porque tem tudo a ver com a cristalização do magma nas diversas regiões espalhadas pelo mundo. Sabemos que há milhões de anos atrás a Terra era vulcão para todo lado, lava, magma sendo jogado na crosta terrestre, e nessas diferentes regiões esse magma ele vai ter o seu comportamento diferente, com seu esfriamento, e isso vai gerar as diversas formas de minérios aí espalhadas pelo mundo. Então, por exemplo, a gente tem 3 tipos de minérios aí que são interessantes na produção mundial, né? Então, por exemplo, a cassiterita, o ouro e o chumbo. Vamos tomar esses 3 como exemplos. A cassiterita, por exemplo, o Brasil possui 7% das suas reservas mundiais. O Brasil responde por 2% do ouro, né? E o chumbo a gente tem que importar, porque a produção é muito pequena. Então, só para a gente ter ideia aí, outros países saem na frente com essas jazidas por questões
geológica. Então você vai ter a China com a cassiterita, África do Sul, Estados Unidos no ouro, e o chumbo a gente tem aqui, ó, Peru, Venezuela, a China também, Reino Unido, Argentina. Então é essa distribuição. Mas o que é que a gente tem então de reservas minerais? O Brasil tem reservas importantes. A maior delas aí uma das maiores delas, né? É o quartzo. Beleza? O Brasil tem as maiores reservas mundiais no subsolo deste minério de quartzo. E aí temos também reservas de minério de ferro. O Brasil também tem importante reserva nesse sentido. Um outro minério chamado nóbio, a gente tem aproximadamente 98% da extração mundial no Brasil. E a bauxita, também é responsável aí por, no Brasil, 10% da bauxita. E manganês também temos 10%, onde a África do Sul tem 70%. Então a gente tem uma quantidade importante aí de minérios. Bom, falando de extração mineral, a gente vai falar de dois exemplos no Brasil importantíssimos. Primeiro, que é o projeto Grande Carajás. Existe uma região no Pará, ou na chamada Amazônia Oriental, onde a gente tem esse projeto Carajás, e dele a gente destaca a extração de ferro, manganês, cobre, ouro, estanho e bauxita. São minérios importantes, são minérios onde a gente tem, desde os anos 70, uma extração nessa região, e minérios importantíssimos para a indústria brasileira. E temos mais para a região, vamos dizer assim, sudoeste, o quadrilátero ferrífero, que é em Minas Gerais. E aí a gente tem a extração também de 35% do aço nacional, está tudo naquela região ali, ó. Ferro, manganês, ouro, topázio imperial, bauxita, todos esses impérios, ou todos esses minérios aproveitados na produção do Brasil. Geologicamente é uma região muito antiga, então essa região aí, ó, tem cerca de 4,5 bilhões de anos e 2,5 bilhões de anos também para a extração de todo esse minério. Interessante. Então essa é a extração mineral. Agora tem uma coisa interessante com relação ao Brasil nessa exploração mineral, é a questão do impacto desse tipo de extração, tanto o impacto ambiental quanto social, né? A gente lembra que em 2015 houve na região aí de Minas, principalmente na cidade de Mariana, uma barragem, ela rompeu, né, barragem de dejetos minerais, onde a gente teve aí talvez o maior acidente ecológico do Brasil. E vocês lembram, né? Esses dejetos minerais entraram no rio, chegou até o litoral brasileiro, inundou e destruiu praticamente toda a cidade de Mariana. Muita gente morreu. E esse desastre ambiental tem consequências até hoje. E a gente tem sérios problemas, né, que podem ainda ocorrer naquela região por conta da extração mineral. Essa extração ela requer um cuidado no seu manejo muito grande, senão, né, outra dessas barragens podem romper. Mas temos também um extrativismo no Brasil vegetal. Tem um extrativismo mineral e vegetal. E com relação ao extrativismo vegetal no Brasil, a gente tem a extração da madeira. E essa extração ela vai se dar principalmente na região da Amazônia. Então o nosso livrinho fala aqui, ó, a madeira extraída das matas da araucária, utilizada para produção de papel e celulose, certo?
Então a maior parte da madeira extraída na Amazônia, ela é para consumo interno, é o que abastece aí. Essa extração, ela é renovável, porque há todo um trabalho de replantio dessas espécies para que não haja um esgotamento desse recurso. E quando a gente fala de extrativismo vegetal, não é só a madeira, né? Ele se refere a outros produtos também, que pode ser frutas, as folhas, enfim. Então a gente tem aqui no livrinho da gente, por exemplo, o açaí, a gente tem a erva mate, a carnaúba, que tem a cera, tem um pó da carnaúba, o babaçu, que tem a amêndoa, a piaçava. Lembra a vassoura de piaçava? Pois é, ela vem de um extrativismo vegetal, castanha do Pará e outros. Então, a gente tem uma série, a seringueira, por exemplo, que foi febre durante o comecinho do século XX na Amazônia, né? É um extrativismo vegetal. Ok? Então, muito bem. Eu queria fazer só essa introdução, porque eu vou mandar depois um link para vocês assistirem um vídeo sobre esse assunto e vou mandar a atividade através do Google Sala de Aula ou Classroom. Como vocês muito bem já sabem, conhecem, vocês manipulam, vocês mexem com essas coisas o tempo todo aí, certo? Então, a ideia é de mandar esse videozinho, porque para matar a saudade, para vocês me virem, né? Eu espero encontrá-los rapidamente. Vou mandar outros vídeos também. Toda semana a gente vai mandar um videozinho falando um pouco do assunto, de um assunto de geografia. Ok, meus amores? Até mais e um grande abraço. Fiquem em casa, não saiam e se cuidem.